Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade à minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Ó Espírito Santo, alma de minha alma, eu vos adoro. Esclarecei-me, guiai-me, fortificai-me, consolai-me, dizei-me o que devo fazer, dai-me vossas ordens. Prometo vos submeter-me a tudo o que desejais de mim, aceitar tudo o que permitirdes que me aconteça. Fazei-me ao menos conhecer a vossa vontade. Amém. O Verbo e a fonte da sabedoria. De Jesus ben Sirac, né? No livro do Eclesiástico. O filho, então, não terá posto a sua sabedoria sobre os lábios da própria mãe? É que se Nossa Senhora ia conceber nela o Verbo, e o Verbo é a plena sabedoria, ele não colocaria essa sabedoria nos lábios dela? Se um profeta foi-lhe purificada a boca com carvões ardentes, porque devia dizer aos homens as palavras que o Verbo, a sabedoria, lhe confiava, não terá o amor à sua esposa, ainda menina, mas que um dia iria trazer em si a palavra, a linguagem limpa e exaltada, não terá este amor feito com que ela não falasse mais como menina, nem mais tarde como mulher, mas somente sempre como uma criatura celeste unida à grande luz e sabedoria de Deus? Então, se para alguém falar em Deus, né, falar em nome de Deus, o Senhor faz uma purificação na boca dessa pessoa, porque para ela ser boca de Deus, ela precisa falar em nome de Deus, ela precisa de ser purificada. E Deus faz isso para purificar a boca, hein, como instrumento da palavra de Deus. Imagina alguém que é toda dele. Entende assim? Imagina alguém que não é só boca de Deus, mas ela é vida de Deus. Ela não existe mais, ela se torna toda de Deus, ela se faz morada de Deus. Nela Deus confiou tudo. Deus confiou ela ser a morada de Deus. Ela não é só a boca de Deus. Nossa Senhora não foi uma profeta. Não, Nossa Senhora, ela foi a morada de Deus, física e espiritual, por causa do dom da divina vontade, que é o maior dos milagres, que é o maior das graças, que é a excelência da sabedoria. Então, se ela foi essa, como não? Ela não exalaria palavras assim desde pequena? Se ela, desde o ventre, já foi essa pessoa, com a razão, com a inteligência e tudo nela, tudo ordenado, porque a viver na divina vontade desde o ventre. Como não? Ela não teria essas palavras. Porque o perigo, né, que nos trechos anteriores, o perigo teológico aí é quando se questiona essas coisas, né? Ah, mas como que Nossa Senhora poderia ter essa inteligência tão grande, sendo tão pequenininha, tendo 2 anos, poder falar dessa forma? E aí pensa, não, Jesus tudo bem, porque Jesus é Deus. Então Jesus era a sabedoria em pessoa, mas e ela? Aí reduz, sabe? E Jesus deixa bem claro que entre eles não tem essa diferença, porque por causa da divina vontade. Aí que tá a chave, é a divina vontade. É a divina vontade. É obra de Deus. Entende? Por isso que alguns pode, né, futuramente, a gente pode ter pessoas de diversas idades na divina vontade,
e vi muitas crianças e falando igual a gente fala aqui. Aí você pensa assim, mas eles são crianças, gente, mas a questão não é isso. A questão é o que eles têm dentro deles. É o que mora dentro deles. O que move eles? Quando é Deus que move alguém, é independente de idade, entende? Porque quando reina na pessoa, esse dom, Deus ocupa 70% dela. Então, ele move a razão dela, ele move a inteligência dessa pessoa e ele move a memória dessa pessoa, entende? Então, quando ele reina nessas faculdades do homem, ele pode dominar, ele domina o homem, independente da idade. Então, uma criança que vive a plenitude. Imagina a criança que chega à plenitude do dom da divina vontade. Criança. Imagina o que essa criança vai falar. Vai falar bobagem? Conversinhas assim, bobinha de... Não. Conversas elevadas. Por quê? Por causa do dom. Então, a gente tem que entender que o divino pode trabalhar em quem ele quiser, da forma que ele quiser. E às vezes a gente fica muito presa nessa... Usa a razão da forma obscura, porque a razão é dom de Deus. Mas a razão obscurecida é quando se tem as nuvens. Então, essas nuvens impedem a gente de ver as coisas com os olhos de Deus. Então, a gente julga as pessoas pela capacidade delas. Ah, mas essa aí é uma criança, não pode. Mas não entende que quem contém aquela criança é Deus, quem reina naquela criança é Deus. E se é Deus quem reina, ele pode fazer e falar o que ele quiser e manifestar a graça que ele quiser. Aí Jesus dá o exemplo das crianças santas lá. E diz que tem muitas, assim. Talvez nomes assim que a gente nunca vai conhecer, que a igreja nem conhece, né? Pessoas que ficaram, com certeza, ocultas, porque por vontade divina também ficaram ocultas. Mas que em criança, sendo criança, já atingiram uma plenitude tão grande que foi para Deus, né? Foram recolhidas, né? Acho que foi assim. É mais é proteção isso. Então, Nossa Senhora, gente, ela é a sabedoria em pessoa, porque ela deu a vontade humana dela, amarrou no trono divino e, em troca, ficou com a vontade divina. Então, é como se ela dissesse assim: em vez de eu carregar a mim mesmo, o meu eu comigo, eu te dou o meu eu, e em troca eu pego Deus, eu absorvo Deus dentro de mim. Então, Maria tinha Deus dentro dela. Por isso o Senhor fez nela maravilhas. Como não fazer com alguém assim, gente? A gente vê, a gente fica, não tem palavras para falar as coisas que Nossa Senhora fala. Eu não saberia o que fala para Nossa Senhora nunca naquela situação ali. Eu imagino como a Ana ficou assim, porque eu também fiquei do mesmo jeito, porque eu já escutei a narração antes, mas da primeira vez que eu escutei, eu pensei, que a Ana vai arrumar para sair dessa situação? É sair, mas para não deixar a filha assim sem uma resposta. Eu imagino como a Ana ficou naquele momento, porque o que ela tava falando, gente, e não é por maldade que ela ficou assim, que absurdo, não é isso. Eu não sei explicar. O que Nossa Senhora falou é uma humildade tão grande. E é de um amor tão puro, um amor tão puro por Deus, que você fica assim, meu Deus, como pode uma coisa dessa? É Deus, gente. É divina vontade, reinando nela. Olha que lindo isso. Tá vendo como uma criança que já desde pequenininha busca o dom pode colocar a gente assim, os adultos numa situação dessa também? Eu penso assim. É isso que Nossa Senhora tá levando as crianças a viver isso, mostrar que é possível. E pra nós também, que a gente volta a ser uma criança, né? A gente volta a ser criança também.
Eu tô aqui pensando, gente, na Ana, sabe? Que situação. E Joaquim. Nossa, aquela resposta de Joaquim, meu Deus, foi muito iluminada por Deus. É muita iluminação por Deus. Como que eles não viveriam iluminados? Tendo aquele sol maravilhoso. A rainha do sol, né? A rainha de tudo com eles ali. Como que eles não viveriam iluminados, né? A inteligência do Joaquim naquele momento, assim, ó, ver aquela luz e deu para ele as palavras perfeitas, usando um exemplo concreto, um exemplo da vida ali, para ela entender quem ela era no coração de Deus. Meu Deus, é bonito demais, né? É incrível. Olha que lindo isso que Jesus fala. O milagre. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas ela é inteligente demais, as coisas que ela fala, e fica nisso. Mas não fica na raiz. Olha só o que Jesus fala. O milagre não está em uma inteligência superior demonstrada por Maria em sua idade infantil, como depois aconteceu comigo. Mas o milagre está em poder conter em si a inteligência infinita. O que é isso? Ter Deus em si, que é a inteligência infinita. Ter Deus, a própria sabedoria que é Deus. Ou seja, é a plenitude do dom da divina vontade. É a plenitude do dom, tá vendo? É, a gente pensa assim, pra gente entender o que a gente tá fazendo aqui. Eu tô aqui pensando, meu Deus do céu. Olha só o que a gente. Olha a fonte que a gente tá bebendo, gente. Imagina que Deus ao longo depositou várias fontes. Aí ele colocou uma fonte que é de humildade. Aí muitos foram para essa fonte e se santificou. Com a humildade perfeita mesmo. Aí Deus colocou uma fonte de pobreza. Aí teve aqueles santos que vieram pela. Santificou pela pobreza. Isso tudo foi véus que Deus foi abrindo mesmo. São, tudo faz parte de Deus. Mas vamos supor que ele vai abrindo acesso. Ele foi abrindo o caminho. Aí aparece a fonte da pureza. Vai pensando em tudo aí. Aí vai pensando nos santos que deram esses exemplos para nós. E que com a vida deles externamente fizeram muitos milagres também para dar para as pessoas essa certeza muito grande da ação divina. Até que abriu o último selo lá, vamos dizer assim, a última fonte. E essa fonte saiu direto de Deus. Todas eram, que Deus foi lá e despejou, mas tinha uma que estava mais próxima de Deus, a qual tinha a água da pureza, tinha a água da humildade, tinha água da pobreza, tinha água de tudo também lá. Todas estavam lá, só que de uma forma mais plena, porque todas as águas estavam juntas e estavam por quê? Porque encontraram-se a raiz de tudo, a fonte, o próprio Deus. Então, teve os que foram beber das fontes separadas em que Deus foi depositando. Ótimo também. Mas, mas foram chamados alguns para beber direto da fonte divina. Direto dele. Direto lá dele mesmo, pertinho dele. É o dom da divina vontade. Então, olha só o tesouro que a gente está tocando. Olha só onde. É, meu Deus. Meu Deus. O que falar? Gente, a gente tá. Não podemos desperdiçar isso. Não podemos desperdiçar com besteira, com culpa, sabe? Tem que chutar essas nuvens de culpa para fora da gente. E se há muitos sinais de imperfeição naquilo que a gente não está dando amor, está faltando amor, então corramos e buscamos nessa fonte o amor para a gente dar esse amor dentro da nossa família,
com o nosso esposo, com os nossos filhos, com as pessoas que Deus confia para nós, para todos. E não namorar vício, não sentir falta do vício, não ficar dando umas bisbilhotadas neles, para ver se agora eu posso, que eu sou forte e ele não vai me acontecer nada, só vou dar uma olhada, não. Não tem que ter nem saudade, não tem porquê, não tem sentido. E isso fala pra mim, tô falando pra mim, porque ainda vem algumas coisas, como por exemplo, deixa eu dar um exemplo meu aqui. Vontade de ficar um tempo mais na cama, que luta, que luta. Por quê? Porque eu sou a pessoa que gosta de dormir. Aí ficou pensando na preguiça, em você ficar ocioso, na ociosidade. Isso é uma paixão, isso é vício, isso é um pecado capital, né? Acho que é. Então, será que eu não tô dando umas beliscadinhas lá no pecado, não? Tirando uns farelinhos dele lá, ainda? Aí fico pensando, nossa, não pode brincar com esse dom, não. Tô bebendo direto da fonte. A fonte que Nossa Senhora me indicou nos 31 dias, que me levou para beber, me deu o segredo dela. Ela me deu o segredo mais precioso dela. E não só para mim saber como ela era, mas para mim viver como ela. Sendo pequenino, humilde. Ai, nossa, Nossa Senhora é linda demais, gente. Ai, no final o Senhor fala. Mas o milagre está em poder conter em si a inteligência infinita que nela habitava, dentro dos diques preparados para não assombrar as multidões. Diques é tanques, né? Então, são reservas. É, é como se ficasse guardado ali, né? Escondido algumas coisas para não assombrar as pessoas, que Nossa Senhora foi mantida escondida assim. Ela, na plenitude do que ela é, foi escondida por muito tempo, né? Até da própria igreja, né? A igreja ainda não. Você vê que eles ainda não tá falando, não fala plenamente ainda do que é Nossa Senhora. Você não vê eles falando dos escritos de Valtorta, de Ágreda, né? Você não vê muito eles tocando essa realidade ainda, assim. E Deus tá dando isso para as pessoas mais amantes dele mesmo, entendeu? Os mais amantes mesmo, porque tem que amar muito para ter interesse e para querer viver dessa forma, tem que ser igual Nossa Senhora, tem que ter um desejo muito puro de amar só Deus. Entende? É por isso, é porque os que se mais aproximam da fonte é aqueles que não, aqui tá perto essa fonte aqui, mas eu quero é Deus, né? Eu quero amar é Deus. Aí a pessoa vai até a fonte principal, a raiz, né? Tem que ter, tem que desprender muito de si mesmo. Totalmente, tem que se abandonar. Nossa Senhora não tinha nada dela mesma, era tudo Deus, né? E por isso que ela era humilde assim, ela sempre falava, eu vou servir a mãe do Messias, eu vou seguir o Messias. Nunca passou pela cabeça dela de pensar assim, mas eu sou muito boa, eu quero ir pro templo, quero ser virgem, então quem sabe eu posso ser. Nunca teve um pensamento de ganhar alguma coisa, nunca. Ao contrário, o pensamento dela era dar amor para Deus, se importar com aquilo que ele importa. Quem importava para Nossa Senhora? Quem era importante para ela? Ela se importava com Jesus. Por ela se importar com Deus, por ela se importar com o Senhor, ela buscava aquilo que mais agradava a ele. E ela queria dar para ele aquilo que mais era precioso para ele. Entende? Por causa do amor, do grande desejo de corresponder, de dar a troca, correspondência para Deus. Então aqui fala que ela se manteve, né? Deus escondeu, né? Dentro de dicas preparadas para não assombrar as multidões e não despertar a atenção satânica, que é uma proteção também. Uma proteção que ele dá para cada um de nós também. É maravilhoso, né? É maravilhoso. É, é perfeito o que Deus faz e é maravilhoso você conhecer as coisas de Deus. Porque quem importa com Deus, os amantes de Jesus, quer conhecer tudo, né? Peraí, ele tá falando ali, vamos lá ver o que que tá falando, né? Vamos ficar atento. Nossa Senhora fechava os olhinhos assim,
né? E eu repetindo as palavrinhas para ela não perder nada. Meu Deus. Ou como eu tenho que aprender com a minha mãezinha. A ficar atenta em cada palavrinha. Em cada palavra que eu escuto. Prestar atenção. Meu Deus. Como eu tenho que aprender com a minha mãe. Por isso a gente tem que ficar pertinho dela, né? Pedir ela ajuda, né? Ficar no colo dela. Fazer igual ela fez com a Ana. Aí a gente também agora vira uma criança e vai lá e fica lá com a cabecinha no colo dela e ó. Pede ela para falar, a gente fecha o olho e escuta também, faz igual, mãe, vou fazer igual a senhora fez, mãe. Não tem por que a senhora não me ensinar e não me ajudar, porque eu vou fazer igual a senhora fez. Igualzinho. Vou escutar do seu jeitinho. É muito bonito a gente viver assim. Ah, gente, é lindo demais. É uma beleza e uma simplicidade que o mundo desconhece, que o mundo debocha. Nossa, mas é a coisa mais linda do mundo viver assim. Não tem coisa melhor. Amém? Em nome do Pai, do Em Filho e do nome do Pai que Espírito me Santo. criou, em Amém. nome do Filho. Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos. Do primeiro ao último homem que existirá na terra para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Jesus diz: já estou ouvindo os comentários dos doutores em suas ironias maliciosas, dizendo: como é que pode uma menina que não tem ainda nem 3 anos falar coisas assim? Isso é um exagero e não refletem que me tornam monstruoso, alterando a minha infância, atribuindo-me atos de adulto. A inteligência não se manifesta em todos do mesmo modo e na mesma idade. A Igreja marcou a idade de 6 anos como a idade em que começa a responsabilidade das ações, porque essa é a idade na qual até um retardado é capaz de distinguir o bem do mal, pelo menos de modo rudimentar. Mas há crianças que muito antes são capazes de discernir, entender e querer, usando de uma razão já suficientemente desenvolvida. A pequena Ned Lambertine Rosa de Viterbo Neili Organ Nerolina vos sirvam de base. Ó doutores difíceis para credes que minha mãe podia pensar e falar assim. Não citei mais do que 4 nomes. Por acaso, no meio de milhares de santas crianças que povoam o meu paraíso, depois de terem
raciocinado como adultos sobre a terra, uma com mais, outras com menos idade. Bem, me chamou muita atenção esse trecho onde Jesus fala sobre Nossa Senhora, que Nossa Senhora ela tinha idade, ela tinha 6 anos, mas o conhecimento dela, o entendimento dela, né, a experiência que ela tinha com Deus já era de um adulto. E aí ele nomeia pessoas, crianças, né, que tinham também, né, esse entendimento. Então, assim, Deus, ele já tinha um propósito para Nossa Senhora, né? Nossa Senhora veio à Terra para ser a mãe do Salvador e logo depois, através da morte do Salvador, ser a mãe de toda a humanidade, né? Então, Nossa Senhora, ela era igual a Jesus. Jesus, na vida íntima, fala que Jesus, na vida íntima, ele teve o uso da razão, né? Quando ele era criança, dentro do ventre de Nossa Senhora. Só que Nossa Senhora, quando estava no ventre de Santa Ana, talvez não tivesse esse uso da razão, porque só quando o anjo anuncia para ela, né, faz a anunciação, é que ela entende que ela ia ser a mãe de Salvador. Só que mesmo ela não sabendo que ela ia ser a mãe de Salvador, ela já tinha uma experiência muito grande com Deus. Ela desejava essa vinda do Salvador, né? Mesmo ela criança, ela pequenina. E a gente vê hoje muitas crianças pequenas que têm uma intimidade enorme com Deus, né? Que têm uma intimidade enorme com Jesus, com Nossa Senhora. A gente vê crianças que nem, tipo, o filho da Michele. A Michele sempre está falando as coisas que ele fala, né? Porque devido à experiência dela falar tanto de Jesus, ele está adquirindo essa experiência, mas Jesus está despertando esse conhecimento dentro dele. Ele sendo uma criança, e assim foi com Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela entendia ela entendia a necessidade da vinda do Salvador, porque ela via como era que estava, né, como era que estava o povo naquele tempo. Então, ela já desde pequenininha, ela já entendia, ela desejava, né, essa aproximação com Nossa Senhora. Então, isso é uma coisa assim que deixa a gente impressionado, porque Nossa Senhora, ela entendia, ela via a necessidade da vinda do Salvador. E os doutores da lei daquela época, né? O povo que tinha mais sabedoria questionava, né? Questionava pelo modo que Nossa Senhora, ainda menina, criança, né? Com 6 anos, falava com propriedade, tipo assim, falava com conhecimento. O que é a propriedade? Para mim poder falar algo, eu tenho que ter conhecimento de algo. Então, ela falava com esse conhecimento, né, do reino, né, do que Deus queria, né, tipo assim, ela falava da necessidade de vir um Salvador, né, criança ainda. Aí a gente lembra de Jesus, né, quando ele tinha 12 anos e Nossa Senhora foi mais cedo. Então, assim, Nossa Senhora, ela tinha esse conhecimento de Deus. Agora é muito interessante, eu achei muito interessante esse texto, porque com 12 anos, Jesus manifestou, né? Jesus foi para o templo e estava lá sentado com os doutores da lei. E os doutores da lei, de certa maneira, julgavam Jesus, né? Porque Jesus falava com sabedoria, né? Falava como conhecedor, com propriedade, né? Daquilo, das escrituras. E aí eles têm também essa mesma atitude com Nossa Senhora, porque Nossa Senhora era pequenininha, porque
talvez ali naquele lugar o que levasse em conta era a família, que era filha de Santa Ana e São Joaquim, que eram muito humildes. Então, tipo assim, se a gente for levar isso para hoje, a gente vê que hoje não tá diferente. Porque assim, quando a gente fala da divina vontade, quando a gente faz vídeo, palestra, a gente fala da divina vontade e às vezes surge algum comentário, é justamente por quê? Porque as pessoas questionam como que elas falam da divina vontade desse jeito. Mas por quê? Por causa da nossa intimidade, do nosso Em conhecimento com nome a do Pai divina que me criou, vontade. em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Do livro de O Evangelho como foi revelado de Maria Valtorta, no capítulo 7. O Verbo é a fonte da sabedoria, diz Jesus ben Sirac no livro de Eclesiástico. O Verbo é a fonte da sabedoria. O filho, então, não terá posto a sua sabedoria sobre os lábios da própria mãe? Se um profeta foi-lhe purificada a boca com carvões ardentes, por que devia dizer aos homens as palavras que o Verbo, a sabedoria, lhe confiava? Não terá o amor à sua esposa ainda menina, mas que um dia iria trazer em si a palavra, a linguagem limpa e exaltada, não terá este amor feito com que ela não falasse mais como menina, nem mais tarde como mulher, mas somente e sempre como uma criatura celeste, unida à grande luz e sabedoria de Deus? O milagre não está em uma inteligência superior demonstrada por Maria em sua idade infantil, como depois aconteceu comigo, mas o milagre está em poder conter em si a inteligência infinita que nela habitava, dentro dos diques preparados para não assombrar as multidões e não despertar a atenção satânica. Ainda voltarei a falar sobre este assunto que reaparece sempre naquele lembrar-se de Deus que é próprio dos santos. Fiat. A Valtorta aqui, né, escreve, são palavras de Jesus, dizendo a Valtorta, né, explicando o porquê da sabedoria infinita de Maria, né? Porque, como ele diz aqui, que lá no livro do Eclesiástico, o autor do Eclesiástico, que é Jesus ben Sirac, né? Ele fala que o verbo é a fonte da sabedoria. E lá na história de Jeremias, a gente sabe que Jeremias, o anjo colocou uma brasa, né? Um carvão em brasa aceso nos lábios dele, né? Para que ele fosse profeta, né? Para abrir a boca dele, a língua dele, para ele profetizar. Então, Jesus está dizendo que se foi feito isso com, né, um profeta, e foi profetizado isso lá pelo Ben Sirá, por que que a sabedoria, né, incriada sabedoria, né, que é ele próprio, ele não iria dar à mãe dele, né, uma sabedoria igual ou maior, né, bem maior do que essa sabedoria dos profetas, é claro, bem maior, né? Então, por isso que ela, desde pequenininha, ela já tinha, né, consciência, o domínio total, né, da inteligência dela, né, eu esqueço a palavra que eu queria falar, mas assim, ela já tinha total iluminação, né, de tudo, ela tinha ciência, a ciência infusa, né, ela entendia, compreendia e sabia das coisas do céu, né, de coisas ocultas, veladas para todo ser humano. Para Maria não, elas eram claras, né? Ela conversava com Deus no jardim, né, da casa dela. Ela já com 3 aninhos, ela já tinha
dado a ele, né, o corpinho dela, a virgindade dela, o querer dela, ela é completamente, como se dissesse assim, com 3 aninhos era uma adulta na fé, né? Era uma gigante na fé. E Jesus fala que, né, que o milagre não está nessa inteligência superior, mas o milagre está em poder conter em si a inteligência infinita que nela habitava dentro dos diques preparados. Quer dizer, era um silêncio, um escondimento, né, para não assombrar as pessoas e também para não chamar a atenção de Satanás, porque até então ele sabia que tinha nascido aquela que ia com os pezinhos dela e iria esmagar a cabeça dele, mas ele não sabia quem era nem onde ela estava. Então, por isso ficava oculto, né? Essa inteligência fora do normal, né? Completamente fora do normal, completamente divina, né? Celeste, superior a tudo que há na terra. Que o Senhor nos abençoe e nos dê hoje o entendimento para conseguirmos entender e viver na divina vontade. Assim seja. Amém. O profeta que teve o carvão, a brasa acesa, levada à boca para purificar, para começar a profetizar, foi Isaías, e não Jeremias, como eu disse. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Maria fala para a mãe dela: conta-me aquela passagem de Gabriel falando a Daniel, na qual Cristo foi prometido. E ela fica escutando, de olhos fechados, repetindo devagar as palavras que a mãe vai dizendo, como para se lembrar melhor delas. Quando Ana termina, Maria lhe pergunta: quanto falta ainda para o Emanuel chegar? Cerca de 30 anos, querida. Mas quanto tempo ainda falta? Nesse tempo eu estarei no templo. Diz-me, se eu rezasse muito, 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 dia e noite, noite e dia, e se quisesse ser só de Deus durante toda a vida, só para este fim, o Eterno não me faria a graça de dar o Messias ao seu povo antes disso? A mãe responde: não sei, querida. O profeta diz 70 semanas. Creio que a profecia não erra, mas o Senhor é tão bom. Ana se apressou em acrescentar estas palavras, ao ver que se marejavam de lágrimas os cílios de ouro de sua menina, que eu creio que se rezares muito, 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 ele o atenderá. O sorriso volta ao rostinho, que está levemente erguido para a mãe, e um raiozinho de sol está passando por entre duas folhas da videira, fazendo brilhar as lágrimas do pranto que já cessou, como se tivessem sido apenas gotinhas de orvalho pendentes de finos caules do musgo dos Alpes. Então eu rezarei e me farei virgem para isso. Mas sabes o que significa o que estás dizendo? A mãe dela fala. Quer dizer não conhecer o amor de homem, mas só o de Deus. Quer dizer não ter outro pensamento senão no Senhor. Quer dizer permanecer menina na carne e anjo no coração. Quer dizer não ter olhos para outra coisa, mas só para olhar a Deus, ouvidos só para ouvi-lo, boca para louvá-lo, mãos para oferecer-lhes hóstias, pés velozes para segui-lo, coração e vida para doar a ele. Bendita és tu, a mãe diz. Mas então não terás filhos, tu que gosta tanto de crianças, dos cordeirinhos e das pombinhas? Sabes de uma coisa? Um filho para uma mulher é como um cordeirinho branco e todo encaracolado. É como uma pequena pomba com penas sedosas, boca cor de coral, que pode ser amado, beijado e ouvi-lo dizer: mamãe. Não importa, eu serei de Deus. No templo rezarei. E talvez um dia eu verei o Emanuel. A Virgem que vai ser a mãe dele, como diz o grande profeta, já deve ter nascido e já deve estar no templo. Eu vou ser a companheira dela e sua serva. Oh, sim, se por meio da luz de Deus eu a pude conhecer, eu a puder conhecer, eu quereria ser a serva dela, daquela virgem bem-aventurada. E depois ela traria o filho a mim e me levaria ao seu filho.
e eu serviria a ele também. Pensa nisto, mamãe, eu servindo o Messias. Que linda! Maria está dominada por este pensamento que a sublima e a aniquila ao mesmo tempo, com suas mãozinhas cruzadas sobre o pequeno peito, com a cabecinha um pouco inclinada para a frente e tomada pela emoção. Ela parece já uma reprodução infantil da Anunciação que eu vi, diz Maria Valtorta, né? Nesse último, a Maria Valtorta que fala que viu a cena da Anunciação e conseguiu ver naquela cena a cena da Anunciação, o jeito de Maria. Nossa, eu fico encantada toda vez que eu leio esse trecho. É lindo demais essa descrição, né, de Maria falando isso. Ela era muito pequena, muito pequena. Imagina uma criança. Jesus fala no final, né, que ela não tinha. Ele fala que já estou ouvindo os comentários dos doutores em suas ironias maliciosas. Como é que pode. Maliciosas. Como é que pode uma menina que não tem ainda 3 anos, menos de 3 anos? E aí eu fico lembrando do meu filho. Meu filho está nessa idade, menos de 3 anos. E ele nem sabe falar direito. Ele não fala direito. Ele fala mal fala. E ela já falava tudo isso, já sabia de tudo isso. Eu fico impressionada. Eu fico assim, meu Deus, que cena encantadora de ver essa pequenina, essa pequenez, loira dos olhos azuis, tão linda, tão pura, tão santa, tão sábia, falando isso. Ela arrebatou o coração de Deus quando ela falou desse jeito. Porque a divina vontade reinava nela. Então, Deus se via, imagina, Deus, ele se via totalmente nela. Ela era, né, por graça o que ele é por natureza. E ele falando isso, e ele olha uma criatura que possui, né, a vontade dele reinando no coração dela, palpitando no coração dela, a própria vontade dele ali, numa criatura tão linda, tão perfeita, um bebê tão pequeno, falando, pedindo o Messias, pedindo que o tempo fosse antecipado e falando que eu não me importo, não me importa, eu vou ser virgem, porque ele gosta das virgens, porque ele escolheu uma virgem para ser mãe dele, então eu quero ser virgem. Aí a mãe dela fala, mas você gosta tanto de crianças? Não me importo, só importa a vontade de Deus. Maria desse jeito. Ela não importa, ela já fala sim para Deus antes de saber as consequências, ela não se importa com ela. Ela só vive para Deus. Aí ela fala, né? Quanto tempo falta? Nesse tempo eu estarei no templo. Diz-me, mamãe, se eu rezasse muito, muito, muito dia e noite, se eu quisesse ser só de Deus, só para este fim, ele não me faria a graça de vir o Messias antes? Ela conseguiu reduzir o tempo. O que era para ser 30 anos foi reduzido. Praticamente foi. Se ela tinha menos de 2 anos, ela tinha menos de 3 anos. E eu não lembro direito a idade que ela ficou grávida, por volta de 15 anos. Então ela reduziu muito o tempo do Messias. Muito, muito, muito. Ela falou, a mãe dela falou, eu não sei, querida. A mãe dela não recebeu a revelação, né, do tempo que o Messias viria, que ia ser assim, né? Ela falou, mas ela falou, creio que a profecia não é, mas o Senhor é tão bom porque ela viu Nossa Senhora chorando. É tão bom que ele pode, eu creio que se rezares muito, 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 ele te atenderá. E atendeu. Aí Jesus fala no livro do céu que ela apressou. As preces dela apressaram a vinda dele. Mas por quê que a prece dela teve esse poder de fazer a profecia ser apressada, de fazer ele se apressar? Porque ela possuía a vontade divina palpitando no coração dela. Ela possuía, sempre possuiu, nunca perdeu, né? Ela nunca perdeu. Ela já nasceu, foi concebida com a vontade divina, nunca teve separada da vontade de Deus, porque nunca pecou, nunca pecou. É a Imaculada. Foi salva antes de nascer, e a salvação dela foi, né? Ele fala que depois mais para frente, ela falando eu queria pecar só para ser salva.
Queria pecar por amor. Tudo dela é fazer por amor a Deus. Ela nunca fez nada para ela, só por amor a Deus. E ela fala, eu queria pecar só para ser salva. Se eu não pecar, eu não vou ser salva. E o pai dela vem e fala, não, você foi salva antes. Antes. Ele não deixou você cair nessa tragédia do pecado. Aí ela fala, aí o sorriso volta ao rostinho dela. Então, aí ela fala, então eu rezarei. Eu vou rezar dia e noite eu vou passar a minha vida inteira, desde esse momento, pedindo o Messias. E me farei virgem. A mãe dela fala, mas você sabe o que quer dizer não conhecer o amor de homem, mas só o de Deus? Você não vai ter outro... Ela fala, ela que responde, uma menina de menos de 3 anos. Quer dizer que eu não vou conhecer o amor de homem, só o amor de Deus. Quer dizer que eu não vou ter outro pensamento, senão no Senhor. Quer dizer permanecer menina na carne e anjo no coração. Quer dizer não ter olhos para outra coisa, mas só para olhar a Deus, ouvidos só para ouvi-lo, boca só para louvá-lo, mãos para ofereceres hóstias, pés velozes para segui-lo, coração e vida para doar a Ele. E com isso ela conseguiu, né, antecipar a vinda do Messias. Aí eu estava lendo o livro do céu, que a Luísa trouxe de volta o dom da divina vontade. E ela também viveu assim, exatamente assim, né? Como Nossa Senhora. Nossa Senhora sempre viveu assim desde que nasceu, que foi o pensamento de Deus, ela já era assim. A Luísa depois, né, que Jesus revelou para ela que ela seria, ele escolhia ela para ser a alma que receberia esse dom de volta, de viver na divina vontade. Ela viveu assim, não tinha outro pensamento, os olhos dela só para olhar para Deus, os ouvidos dela só para escutar Jesus, a vida dela. Tanto que ela ficou na cama, depois que Jesus escolheu como vítima, ficou na cama e só ficava por conta de Deus. Dia e noite e dia, rezando, fazendo tudo o que Jesus queria, ouvindo tudo, anotando tudo, escreveu tudo para receber de volta esse dom. Aí ele fala assim, no livro do céu, no volume 15. Ela estava rezando, não lembro direito o que ela estava fazendo, ela fala assim, ele fala para ela, minha filha, vamos, apresse-se, faça seu curso no meu querer, vá repassando tudo o que fez minha humanidade na suprema vontade. Ela fazia os giros em tudo que Jesus fez enquanto homem na suprema vontade, na vontade divina, a fim de que a meus atos e aos de minha mãe se juntem os seus. Então, ele queria que ela fizesse as rondas em todos os atos que ele e Nossa Senhora fizeram aqui na Terra, na vontade divina, juntando com os dela. Aí ele fala, está decretado pela vontade de Deus que se uma criatura não entra no querer eterno, para voltar triplos nossos atos, para essa criatura oferecer o dela, o de Jesus e o de Maria, este supremo querer não desce à terra para fazer seu caminho nas gerações humanas. O dom da divina vontade não desceria se não tivesse uma criatura que aceitasse fazer com Jesus todo esse trabalho que ele fez na alma da Luísa. Se não tivesse uma alma como a Luísa que aceitasse viver plenamente o que Jesus pensou, o que Jesus quis, o que Jesus falou, o que Jesus operou na alma dela. Não desceria à terra para fazer seu caminho nas gerações humanas, que é o cortejo dos atos tríplices para fazer-se conhecer. Por isso, se apresse. A vontade divina teria que ser conhecida, e a alma da Luísa foi escolhida para ser essa alma que receberia esse dom de volta, para através dela todos nós podermos ter hoje esse dom. Por isso, te apresse, a fim de meu querer faça conhecer tudo o que o querer eterno operou em minha humanidade. Ele revelou para ela tudo o que a divina vontade operou na humanidade dele. Este conhecimento, o conhecimento de tudo que a vontade divina operou na humanidade de Jesus, resgatará tanto amor
que as criaturas se renderão e o farão Esse é reinar um em trecho meio delas. do Livro do Céu, volume 15, 16 de fevereiro de 1923. Jesus, eu confio em vós. Amém. Fiat.